Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, 19 de abril de 2024, 8 horas e 18 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, esta é a nossa abertura de mercado, que acontece pelo Notícias Agrícolas e também pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos, notícias, preços e entrevistas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, para que comece o seu dia bem informado e possa tomar boas decisões. Na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, nós vamos falar sobre essa alta generalizada das commodities agrícolas. Todos os preços para cima são liderados ali principalmente pelo café em Nova York, claro, e pelo trigo na Bolsa de Chicago. Nós vamos falar já mais detalhadamente sobre isso. Vamos falar também, claro, sobre a homologação de terras indígenas pelo presidente Lula em 2 estados. Você já saberá quais são estes estados. Vamos falar também sobre a resposta de Israel ao ataque do Irã no último sábado, né? Teve toda aquela escalada do conflito no Oriente Médio, algo que está sendo muito acompanhado pelo mercado de commodities agrícolas, mercado cambial, mercado acionário, enfim, tudo aquilo que você precisa saber sobre esse recente ataque. Portanto, essa resposta de Israel a uma cidade do centro do Irã. Já a gente vai também dar mais detalhes sobre esse assunto e o impacto disso, claro, para os mercados, para a economia, para o caminhar do cenário geopolítico global. Tudo isso que você sabe antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio. Para dar início ao nosso dia, nós vamos checar os preços. As bolsas internacionais já estão em funcionamento desde a noite de ontem, então Bolsa de Chicago para darmos início aos trabalhos. A soja sobe timidamente, subia 0,5% há pouco, agora 1,2% de alta para 0,2% de alta para 11 dólares e 36 centes por bushel no contrato maio. O milho sobe um pouco mais, 0,7%, tem 4 dólares e 30 por bushel. O trigo é o que se destaca, 1,4% de avanço para 5 dólares e 43 centavos. Quando a gente olha para farelo e óleo de soja, mais uma vez temos ali um caminho diferente para os dois. O farelo sobe 0,5% para 339 dólares mais 10 centes por tonelada curta. O óleo, 0,8% de baixa, 44 centes mais 31 por libra-peso. Mais adiante vocês vão ver que o óleo acompanha o movimento do petróleo. Hoje o petróleo está caindo apesar dessa elevação das tensões ali no Oriente Médio. Mas já também detalhamos um pouco mais dessa situação. Bom, Bolsa de Nova York, café. O café subia mais de 2% há pouco, estava com quase 2,4% de alta, diminuiu um pouquinho o avanço, mas segue em alta, 2 dólares e 34 mais 53 por libra-peso, 1,5% de avanço na manhã desta sexta-feira, dia 19. Açúcar, 0,5% de alta para 19 centes mais 68 por libra-peso. O algodão sobe 0,1% para 78 centes mais 19 por libra-peso na manhã de hoje. Agora a gente começa a checar os demais grupos de commodities e com o petróleo nós iniciamos essas informações mostrando que as altas generalizadas elas se dão de fato só entre as commodities agrícolas. As energéticas e metálicas cedem, e eu reforço, cedem apesar deste ataque de Israel a uma cidade do Irã. E por que isso é importante de ser monitorado? Porque ali é a principal região produtora de petróleo do mundo. Saber se vai haver alguma disrupção na cadeia ou não, se vai haver uma dificuldade de produção ou de abastecimento, são perguntas que o mercado se faz agora, mas sem respostas muito assertivas. Por isso o mercado vai se defendendo nesse momento, inclusive e mantendo a sua cautela, é importante dizer. O petróleo WTI agora perde 1% para 81 dólares e 94 centavos por barril. O Brent, 86 dólares e 29, uma baixa também de 0,9%. O gás natural, 0,5% de baixa. O ouro e a prata também caem. O ouro tem 0,4% de queda, a prata 0,5%. E o cobre, alta, é o único que sobe entre as metálicas, 0,4% de avanço. O dólar index trabalha bem próximo da estabilidade na manhã desta sexta-feira. Também sem grande movimentação, uma pequena oscilação para baixo ali de 0,05% para algo como 105.600 pontos. Então o mercado está ali mantendo alguns patamares importantes, principalmente acima dos 105 mil
e um pouco mais, né? Então, esse também é um mercado muito, muito acompanhado pelas commodities. Nesta semana, a soja teve uma semana bastante agitada aí por conta do mercado cambial, que é algo que a gente vai começar a detalhar também na nossa sequência aqui do Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, são 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar, dados os preços, as nossas notícias da manhã. Bom, a gente começa falando dos mercados, dando um pouco mais de detalhes sobre eles. Volto a repetir que os futuros do café continuam subindo nos mercados internacionais nesse momento. Não há grandes novidades, a não ser o que já se sabe sobre estes mercados. Os mercados seguem muito focados no calor intenso, nas altas temperaturas, temperaturas recordes e na falta de chuvas do Vietnã. Essa questão climática no Vietnã é o ponto central de atenção do mercado agora, o que puxa principalmente os preços do Robusta, que já bateram mais de $4.000 por tonelada e vão ajudar a puxar o Arábica. Claro que essa preocupação com o Arábica, essa oferta incerta e esse quadro de fundamentos se costurando, se combinando, ele vai ajudar a puxar o Robusta também. Então é um cenário de muita nebulosidade, de muita incerteza, de muita insegurança, e é isso que tem sido combustível para essa alta tão intensa nos futuros tanto do Arábica quanto do Robusta. No entanto, o que é importante dizermos, né, que sempre que o mercado sobe com essa intensidade, com essa velocidade, os mercados, os fundos de investimento também ficam atentos, porque uma parte grande dessa mobilização, desse empilhamento de posições compradas ali no café, ele vem de uma parte do mercado que também não tem não só muito interesse, mas não faz muito sentido olhar ali para os fundamentos. Eles precisam movimentar os seus recursos, fazer dinheiro. Então, parte dessas altas está muito atrelada a essa movimentação técnica. Vai subindo, vai colocando o dinheiro ali, porque em algum momento você vai fazer lucros e vai botar esse dinheiro no bolso. Se isso acontecer realmente, como é que vai ser a reação de volta do mercado? Os especialistas, os analistas, os consultores de mercado acreditam que o mercado não vai devolver todo esse movimento de alta, tudo que subiu vai devolver, justamente por conta, neste caso, dos fundamentos. Então, olhar para os fundamentos agora é importante, mas para as movimentações técnicas, para o comportamento dos fundos investidores também. Eu separei para dividir com vocês uma análise do Carlos Cogo, que é sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, e ele citou aqui alguns pontos de atenção que o mercado tem para entender essa alta. Bom, clima, porque ele diz o seguinte, porque o preço do café está em forte alta? Ele diz o seguinte, essa alta ela se dá devido às preocupações com as colheitas no Brasil e no Vietnã, que são os principais exportadores e produtores globais de café. Clima e colheitas no Vietnã, oferta restrita e quebra de safra, baixos estoques globais, disparada dos preços futuros, altas nas bolsas e no Brasil. Vamos olhar para essa disparada nos preços futuros. Olha só, no meio de uma tempestade crescente de desafios de oferta, o preço do café disparou para novos patamares recordes, uma vez que as preocupações com uma seca no Vietnã, que ameaça os rendimentos do Robusta, combinada com o clima irregular no Brasil, que afeta as colheitas de Arábica, provocaram um forte aumento nos futuros do café. O Robusta registrou um recorde na semana devido aos temores de que a seca excessiva no Vietnã limite a produção de café Robusta no país. A alta nos contratos futuros do Robusta e do Arábica sinalizam potenciais aumentos nos preços de varejo pagos pelos consumidores em supermercados e cafeterias. Então, monitoramento, tá? Sobre os estoques globais baixos, Carlos Cogo nos diz que o aumento dos preços também ocorre em um momento em que os estoques globais estão baixos no caso do café. Além disso, a previsão é de um déficit global de Robusta em 2024-25 de 2,7 milhões de sacas devido à redução da produção no Vietnã. Reforço para finalizarmos, não há grandes novidades, mas o cenário que está posto e conhecido pelo mercado ainda é forte o suficiente para continuar motivando essas altas que observamos. Para você ter
o registro do que o mercado observa agora. Altas de 1,7% na Bolsa de Nova York, o contrato maio no Arábica 2 dólares e 43 mais 80 por libra peso e o setembro 2 dólares e 33 mais 30 nesse momento. Reforço, altas de 1,7%. 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Do outro lado, a gente checa também o movimento do mercado brasileiro de milho e há uma pressão nesse momento sobre esses preços. Ontem a B3 recuou, ontem nós vimos o dólar cair e na quarta-feira já havia acontecido também. E essa movimentação, né, o mercado cambial cedendo um pouco mais, e corrigindo também as últimas altas, vai exercendo uma pressão sobre os futuros do milho negociados na B3, que é o mercado futuro aqui no Brasil. Além disso, as baixas em Chicago também motivam parte dessas perdas no mercado futuro brasileiro. Há uma pressão que está posta nesse momento sobre o mercado de milho no Brasil. Isso é um fato. Agora, o que precisa, né, ser monitorado? O que precisa acontecer com esse mercado para haver uma reversão? Bom, claro que parte das atenções está voltada ao desenvolvimento do milho segunda safra e já se sabe que a área é menor e consideravelmente menor do que o inicialmente estimado, por todos os problemas que se registraram na soja e que foram carregados para a segunda safra de milho. No entanto, ontem, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, fez uma análise importante que foi o seguinte: aonde o milho foi bem plantado, onde as condições de clima foram boas, onde houve uma qualidade de insumos depositada naquela safra, o milho vai muito bem. Ele acabou de voltar de Mato Grosso, fez um tour por lá, pelas lavouras e pôde perceber. Do mesmo modo que pôde perceber também muitas áreas semeadas com milheto, com sorgo, o que mostra que há, de fato, justificada uma menor área para o milho safrinha. Então, desenvolvimento da segunda safra e o clima está melhorando para a segunda safra, salvo ainda o estado do Paraná. Ontem nós noticiamos aqui no Bom Dia Agro que há regiões do estado com perdas de até 100% nessas lavouras. E eu separei, então, para compor a nossa análise, né, matinal, os comentários de Vlamir Brandalize. Esta sim uma análise, né, bem completa. E ele destaca: clima melhora para o milho safrinha, que está com área menor que o ano passado e potencial perto de 85 milhões de toneladas, frente a 106 milhões que colhemos em 2023. O mercado do milho está mostrando a colheita da safra de verão em ritmo lento nesse momento e assim calmaria nos negócios com o grão dos campos e mostra movimento de lotes de estoque com pressão de alta, que vem nos poucos reportes comentados, indústrias de ração indo buscar em grão para trabalhar até a chegada da segunda safra. Com chuvas nestes últimos dias em quase todas as regiões produtoras de safrinha, boas condições de desenvolvimento das lavouras se apresentam neste momento. A maior parte das áreas está na fase de florescimento e início da formação das espigas e poucas com grãos em enchimento e assim dependem de novas chuvas para garantir uma boa produtividade. Pois bem, esse é mais um fator de pressão para as cotações do milho, esse desenvolvimento melhor da segunda safra. Vlamir conclui a sua análise dizendo o seguinte: vamos para um ano de oferta e demanda mais ajustada e menor volume de milho para ser exportado, sendo que a demanda interna deve crescer e teremos menos para vender nos portos, menos para exportar. Neste ano tivemos a primeira safra perto de 25 milhões e vamos ter de 2 a 3 milhões da terceira safra. Vamos, portanto, para um total no ano, segunda safra e terceira safra, onde é possível produzi-la, entre 112 e 113 milhões de toneladas. Isso são 20 milhões de toneladas a menos do que entregamos em 2023. Isso deve dar fôlego para o mercado no segundo semestre, disputado, e segue calmo nesse momento porque temos somente o setor de ração em atividade e levando o milho da mão para a boca. Em suma, pressão neste momento
possibilidade de fôlego para as cotações no segundo semestre, quando entendermos o tamanho da segunda safra, quando o mercado entender e estiver mais ativo, os compradores estiverem mais presentes. Lembrando que as exportações de milho, elas são sempre carregadas para o segundo semestre, é o forte da exportação de milho do Brasil, acontece no segundo semestre, quando nós já temos a oferta da segunda safra, que esse ano será menor. Atenção ao mercado de milho. 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos de café, falamos de milho, é hora agora da gente falar da soja. Percebam que nesta sexta-feira os preços sobem timidamente, mas sobem. Agora as altas variam de 2,25 pontos a 4 pontos nos contratos mais negociados. O contrato maio já perde os 11 dólares e 40 centes por bushel, trabalha com 11,37. Ontem as cotações cederam forte na CBOT e segundo o analista de mercado Marcos Araújo, da Agriinvest Commodities, os preços estão próximos a testar as mínimas do ano, né, para a CBOT. Bom, o que pesa nesse momento agora para os preços em Chicago? De um lado, a conclusão da safra brasileira, o entendimento, né, ou a falta ainda de certeza sobre o real tamanho da safra brasileira. Ontem, aqui durante a conversa de alto nível que nós acolhemos né, aqui no Notícias Agrícolas, reunindo ali alguns especialistas, o Dr. Fava Neves apontou que a safra brasileira possa ficar entre 148 e 152 milhões de toneladas. Para algumas outras consultorias privadas, esse número vai ser de pouco mais de 140, 143, 145. Nós ainda temos números que divergem de forma significativa. Diante disso, é esperada essa conclusão da safra brasileira, está terminando ali a colheita em algumas regiões, principalmente no sul do país, que planta um pouquinho mais tarde, teve muita chuva nessas últimas semanas para fechar esse ciclo, essa safra 2023-2024. Então, há de fato uma incerteza muito grande. A safra da Argentina com alguns problemas de final de ciclo, mas deve ser uma safra regular. Então, o mercado esperando essa conclusão da safra sul-americana. Comportamento da demanda. Ontem, as vendas semanais para exportação dos Estados Unidos foram divulgadas pelo USDA, que apontou números dentro do intervalo esperado pelo mercado, mas mostrando ainda números fracos. E esses números fracos reforçam esse momento de comprometimento do programa de exportação dos Estados Unidos. Então, há uma demanda menor pela soja americana agora. No último boletim mensal de oferta e demanda, o USDA já revisou para baixo a sua estimativa para as exportações 23-24, e esse é mais um fator de pressão sobre Chicago. E o plantio da safra 2024-25 por lá já começou. Segunda que vem, vamos entender quanto se avançou nessa semana, mas o último boletim do USDA de acompanhamento de safra trouxe os primeiros números do plantio 24-25 de soja dos americanos em 3% da área, número que veio alinhado com o mercado, com o ano anterior, com a média, e agora é monitorar não só o avanço do plantio, mas as condições climáticas para continuar os trabalhos de campo e para o desenvolvimento inicial destas lavouras. Mais um fator de pressão sobre Chicago. Então, Chicago ainda está pressionado. Para o Brasil, quais foram os destaques nesta semana? Foram, sem dúvida, a movimentação do dólar, a movimentação dos prêmios e ambos componentes formadores de preços positivos para a formação de indicativos aqui no Brasil. Isso motivou um avanço considerável da nossa exportação, da nossa comercialização. Nós comercializamos mais de 3 milhões de toneladas de soja nesta semana, o produtor aproveitando os bons momentos, porque se cai Chicago, os preços no Brasil sobem com esse dólar positivo e esses prêmios mais altos. Então, o mercado está num momento importante para o sojicultor brasileiro. E isso pode vir a mudar caso haja mais à frente uma pressão maior de oferta ainda do Brasil do que se observa neste momento. Lembrando que este é mais um fator de pressão para Chicago. Então, a soja teve uma semana volátil, mas muito fragilizada para Chicago.
vai fechar ali com o maio abaixo dos 11,40, caso essa alta não se intensifique ao longo do dia, mas semana positiva para o mercado da soja aqui no Brasil. São 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora nós vamos conferir os relatos que os produtores nos enviam aqui para o Bom Dia Agronegócio, para a gente poder registrar as realidades do agronegócio brasileiro. Na sequência, no nosso quadro de entrevistas, estará conosco Maísa Romanello para falar do mercado de fertilizantes e sobre as relações de troca para a safra 2024-25. Vamos acompanhar os relatos no nosso momento Fala Produtor. Boa tarde aos amigos agricultores. Hoje, dia 4 de abril, às 16 horas e 58 minutos, nós estamos numa área de KWS 7510. Uma área que foi feito 9 aplicações para cigarrinha. E aqui a gente vai ver a sanidade do material. Esse é um milho plantado final de janeiro para estar fazendo a colheita para milho verde. Bom, vamos fazer a apresentação aqui no material. Bom, essa é uma planta, né, que acabou adoecendo pela questão do enfesamento. A gente repara também que o padrão de espiga dele não é bom. Tá? Pequeno. Produtividade aqui da lavoura em torno de 7 toneladas por hectare. A gente observa também a questão do enfesamento. É uma planta que veio sadia até início do pendão. Depois ela veio a apresentar aí essa questão do enfesamento bruscamente. E é um milho que não dá tanto padrão, né, de espiga, tá vendo? Pode ver que aqui, ó, nós temos uma planta que deu uma espiga muito pequena. A outra planta também. Se a gente observar, né, ó, uma planta da outra, um bom espaçamento. Mas veio com a espiga pequena. Aqui outra espiga, né? Também pequena. O torno aqui vai dar o que? 20 centímetros de 15, 20 não, dá até menos. Vou fazer a quebra dela, né? Vamos tirar aqui. Tá vendo? Aí, pessoal. Pequena. Essa aqui, ó, é uma planta que não vai dar fruto nenhum, então vai ficar só na boneca. Bom, a todos os amigos aí, pessoal, 7510 KWS, nem de graça, tá? Nem de graça. Nossa região aqui, nem de graça. E aí aqui a gente está em Guaíra, estado de São Paulo. KWS 7510 plantado final de janeiro, tá? Pra tirar para milho verde, tirar em espiga, né? Milho para bandeja. Observa aí para frente, tá vendo, pessoal? Como que tá? Enfesamento aí pegou ele com força total. Para
darmos sequência aqui ao Bom Dia Agronegócio, a gente vai trazendo as outras informações que estão previstas para a nossa edição de hoje, entre elas a homologação de novas terras indígenas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente assinou na noite desta quinta-feira, ontem, decretos de homologação das terras indígenas Aldeia Velha, na Bahia, que beneficia o povo Pataxó, e Cacique Fontoura, em Mato Grosso, habitada por Inicarajá, em solenidade no Ministério da Justiça. A assinatura ocorreu durante a cerimônia de encerramento da primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI, no Palácio da Justiça, e marca o Dia dos Povos Indígenas, que é celebrado hoje, dia 19 de abril. O evento significou também a retomada deste conselho. O presidente falou ainda sobre frustrar expectativas ao assinar apenas 2 das 6 homologações previstas. Abre aspas para Lula. O ministro Lewandowski me levou, na semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje na frente de vocês. E nós decidimos assinar só 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e companheiras, mas eu fiz isso para não mentir para vocês, porque temos um problema e é melhor a gente tentar resolver o problema antes de assinar, fecha aspas, disse Lula. No entanto, ele afirmou que não foi possível homologar as outras 4 terras porque estão ocupadas e governadores das regiões pediram um tempo. Essa parte eu quero que vocês tenham muita atenção. Abre aspas de novo para o presidente da República. Temos terras ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobres quanto nós, disse Lula. Umas com 800 pessoas não indígenas, outras que têm mais gente, fecha aspas. Ele seguiu, na verdade. E tem alguns governadores que pediram mais tempo para saber como vamos tirar essas pessoas, porque não posso chegar com a polícia e ser violento com as pessoas que estão lá. Óbvio que não, né, presidente? Óbvio que não, até porque muitas dessas pessoas têm as escrituras dessas terras. Vamos lá, tenho que ter o cuidado de oferecer a essas pessoas uma possibilidade para que possam entrar tranquilamente na terra. 2 governadores são aliados nossos que pediram um tempo e nós vamos dar o tempo. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve ao lado do presidente na cerimônia, que também contou com a participação de Marina Silva, Ricardo Lewandowski, ministro do STF, ministro da Justiça, Rui Costa, da Casa Civil, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Ele até agora já assinou, fora essas 2, e com essas 2 totalizam 10 homologações, outras 8. Em 2023, Arara do Rio Amônia, no Acre, Cariri, Chocó, no Alagoas, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, Tremembé da Barra do Munduaú, no Ceará, Unei-Uxi, no Amazonas, Avacanoeiro, no Goiás, Acapuri de Cima, no Amazonas e Rio Gregório, também no Acre. Portanto, 10 terras demarcadas pelo governo Lula desde o início do seu 3º mandato. Não podemos esquecer que o marco temporal das terras indígenas foi uma lei promulgada no dia 3 de janeiro pelo Congresso Nacional, exaustivamente discutida tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e promulgada. Foi na sequência foi aprovada nas 2 casas do Congresso, foi vetada pelo presidente quase na sua totalidade, os vetos foram derrubados no Congresso. E agora, há ações correndo no STF e a própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, pedindo a derrubada do marco temporal. E é o passo em que as homologações de terra continuam a acontecer. Então, muita atenção, senhoras e senhores, porque, reforço, o marco temporal está ameaçado, inclusive pela PGR, e derrubado o marco temporal, o que pode acontecer? Como estas homologações podem avançar? Como a sua terra fica diante disso? Este avanço, e de novo, o marco temporal, ele é uma ferramenta que garante segurança jurídica a todos os brasileiros, garante segurança jurídica aos povos originários, garante segurança jurídica ao produtor rural, e é preciso que isso seja respeitado. As pessoas precisam ter paz para viver e paz para trabalhar. Dessa forma, a gente continua atravancando o Brasil. O marco temporal é um assunto tratado há quase 30 anos.
3 décadas de discussão. Nós estamos, inclusive, apurando o que acontece com essa ação da PGR, que foi essa semana trazida a público, né? Essa busca por derrubar o marco temporal. E qual seria a solução? Não tendo o marco temporal, o que passa a valer? Qual é a lei que determina, né? Principalmente o que determina sobre uma terra da qual você tem toda a documentação, a escritura, a posse, né? Então, estamos acompanhando esses casos todos muito de perto e sabemos que há uma necessidade de entendimento. Então, atenção total a essa situação. 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. E nós vamos falar também sobre a questão geopolítica. É preciso a gente atualizar essa informação. Então, o que aconteceu, né? Israel fez um ataque, né, a uma cidade no Irã, no centro do Irã, e Teherã, capital do Irã, minimizou os ataques, né, disse que não vai haver mais retaliação. Então, quais são as informações? Explosões ecoaram sobre uma cidade iraniana nesta sexta-feira, no que fontes descreveram como um ataque israelense, mas Teherã minimizou o incidente e indicou que não tinha planos de retaliação, uma resposta que parecia destinada a evitar uma guerra mais ampla na região. Porque no Oriente Médio, o principal problema é este. É isto que os especialistas, os cientistas políticos nos apontam, os historiadores. É o conflito ganhar proporções regionais. Quando ele vai tomando proporções regionais no Oriente Médio, que está sempre num ambiente tensionado, isso pode se expandir e a situação ficar muito mais grave do que a gente já está vendo, a crise humanitária se intensificar, o povo judeu sentir de forma ainda mais agressiva o que já está vivendo, e não é isso que ninguém quer. Então vejam, a escalada limitada do ataque e a resposta silenciosa do Irã parecem sinalizar um esforço dos diplomatas que têm trabalhado sem parar para evitar uma guerra total desde o ataque iraniano com drones e mísseis contra Israel no último sábado. A mídia e as autoridades iranianas descreveram um pequeno número de explosões que, segundo eles, resultaram nas defesas do Irã, atingindo 3 drones sobre a cidade de Isfahan. Notavelmente, eles se referiram ao incidente como um ataque de infiltrados e não de Israel, evitando a necessidade de retaliação. Uma outra informação importante que parte do Oriente Médio na noite de ontem, manhã de hoje, era quase já meia-noite, quando o grupo Estado Islâmico matou 20 soldados sírios e combatentes das forças pró-governo em 2 ataques realizados em áreas controladas por Damasco, segundo informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos nesta quinta-feira. Abre aspas, para a ONG, 16 soldados do exército regular e combatentes das forças pró-governamentais morreram em um ataque do Estado Islâmico contra um ônibus militar no leste da província de Homs. Vamos lá. Entre os mortos, há pelo menos 9 membros das brigadas Al-Quds, grupo de combatentes palestinos que recebeu apoio de Moscou, aliado de Damasco nos últimos anos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A ONG acrescenta: 4 soldados sírios morreram em outro ataque do Estado Islâmico contra uma base perto de Al-Kamal, no leste da Síria. A Síria também está ali no jogo, né? A Síria, o Líbano, estão todos ali num ambiente muito tensionado. Começou a escalar essa tensão, começou a se agravar o quadro. Então vai morrer mais gente, a situação é muito grave, é uma bomba relógio o Oriente Médio nesse momento e é preciso monitorar. Os mercados vão sentindo. Só que apesar de todas essas notícias, né, e a gente está falando da principal região produtora de petróleo do mundo, não há uma resposta do mercado de petróleo em alta, né? O mercado vai sentindo ali uma outra movimentação e traz novas baixas sendo registradas nessa sexta-feira. E apesar disso, apesar dessas baixas do petróleo, vamos ver como é que elas estão agora, a gente está falando de commodities em alta. Só as agrícolas sobem de forma generalizada. Metálicas e as demais energéticas não sentem tanto. Então, vejam como o momento é de incerteza para os mercados. O quadro geopolítico
ele tem um impacto direto nos mercados financeiros, né, de todos os ativos e para as commodities, acionários e tudo mais. E o petróleo, que era o mercado que deveria sentir de forma mais imediata, não o faz. Uma notícia há pouco mostra que durante a noite, ou durante a madrugada desta quinta para sexta-feira, os preços do petróleo subiram, depois de terem sido reportadas essas explosões perto da cidade iraniana, mas os ganhos se dissiparam na sexta-feira, enquanto as autoridades tentavam minimizar a última escalada nas tensões do Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense, o Sr. Benjamin Netanyahu, disse na quinta-feira que o país tomaria suas próprias decisões ao responder aos ataques aéreos sem precedentes do Irã no fim de semana passado, a maioria dos quais foram interceptados. É uma loucura o que aconteceu no sábado, hein? O Irã lançou o ataque em retaliação a um suposto ataque de Israel ao complexo de sua embaixada em Damasco, na Síria, no início deste mês. Então, os preços do petróleo este ano já subiram cerca de 15%, muito motivados por essas tensões no Oriente Médio, e pelas restrições de oferta impostas pela OPEP. Os cortes, né, de produção continuam valendo, apesar também dos conflitos na região. O maior receio do mercado de petróleo, segundo os especialistas, é de que uma guerra mais ampla possa perturbar o transporte marítimo através do Estreito de Hormuz, uma estreita via navegável ao largo da fronteira sul do Irã, através da qual flui diariamente mais de um quarto do comércio global marítimo de petróleo. O Irã é um grande produtor e exportador de petróleo, mas a maior parte das suas exportações tem destino China. Por quê? Porque tem ali sanções impostas sobre ele já de longa data. Assim, uma redução nas exportações, mesmo assim, né, eu diria que uma redução nas exportações de petróleo iraniano, embora a maior parte vá para a China, tão somente, causaria uma disrupção no mercado e uma movimentação mais agressiva dos preços. Mas é preciso acompanhar, porque caso de fato haja essa interrupção, alguma condição logística ou a própria guerra impondo alguma limitação, nós teríamos então a China tendo de comprar de outras origens, outros exportadores. Então, o mercado de petróleo está no centro das discussões agora. São 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, senhoras e senhores, já temos a nova agenda da Maísa Romanello. Será terça-feira que vem, no dia 23 de abril, aqui no Bom Dia Agronegócio. Ela volta, aí sim, todo mundo recebendo limpa e clara a mensagem da Maísa. Vamos falar sobre relações de troca. Bom, eu quero agora falar um pouquinho com a nossa audiência. A gente vai para o nosso momento Fala Produtor. Bom, senhoras e senhores, bom dia para Iranei Bueno, de Londrina, no Paraná, para o Francisco Garcia. O Iranei nos pergunta se tem alguma notícia sobre o açúcar, início da safra, como estão as notícias sobre a Índia. Poderia nos dar um feedback? Com certeza. Inclusive, ontem nós trouxemos uma notícia bem completa, viu, Iranei? Eu vou dividir aqui com vocês, nesse momento, porque, de fato, a Índia e o clima estão mexendo bastante com o mercado global de açúcar. Veja só. De acordo com Lívia Códia, que é analista de açúcar e etanol da Hedgepoint Global Markets, as últimas semanas foram marcadas por uma leve recuperação nos preços do açúcar depois que o mercado percebeu que o governo indiano está mais inclinado a retomar o programa de etanol do que permitir qualquer exportação. Abre aspas para a analista. Essa noção está de acordo com o que discutimos em nosso relatório anterior, só que agora ela é apoiada pelo fato de que o governo está realmente considerando um desvio adicional de 800 mil toneladas de açúcar ainda em 2024. Então, essa condição da Índia, se haverá ou não uma continuidade da restrição às exportações, o clima, inclusive para a próxima produção indiana, para a produção brasileira, tudo isso está na conta. Então, os preços do açúcar estão refletindo isso. Teve uma semana de bastante volatilidade, de baixas agressivas no início da semana e nesse final de semana, desde ontem, desde quarta-feira eu diria, voltou a subir e hoje continua subindo. Nesta manhã de hoje, de sexta-feira, na Bolsa de Nova York, as cotações sobem de 0,4% a 0,6%. O maio
tem 19 cents mais 71 por libra-peso, o outubro tem 19 cents mais 68. Então perdeu os 22, os 21, os 20 e agora trabalha ali na casa de pouco mais de 19 cents de dólar por libra-peso. Obrigada pela sua pergunta. Bom dia também para o Jonathan Freitas, para o Paulo Lima. Está nos relatando aqui uma manhã ensolarada em Tangará da Serra, Mato Grosso. Bom dia para a dona Eliana, para o Honorato Magalhães. Aqui, ó. Bom dia, Carla. Você lembra quando eu pedi para entrevistar o Marcos Magalhães? O sobrenome é o mesmo, mas não sou parente dele. Moro no interior de São Paulo. Obrigada, viu, Honorato? A gente trouxe a entrevista com o Marcos Magalhães aqui no Notícias Agrícolas. Não foi no Bom Dia Agro, mas foi no Notícias Agrícolas. Ele fez uma análise, como sempre, muito completa e a sua sugestão foi acatada. Obrigada, viu, Honorato? Bom dia para o seu Newton Dalla Vila, de Sinop, no Mato Grosso. Bom dia também para o Fabiano. Bom dia para Lilian Henke, Jussara, Ana Cláudia Nascimento. Bom dia para o seu Antônio Fernando, para o Juliano Perim, para todos que nos avisaram aqui do áudio, obrigada. Bom dia para Maria Aparecida, para o Everton, para o seu José Natal, para o Marquito Goulart, para a Virgínia Borges. Bom dia também para o Henrique Carniel, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Após a chuva, o friozinho chegou. Vocês viram que teve um comentário aqui falando que eu estava de blusa. Por aqui também chegou. Baixou bem a temperatura. Bom dia também para o Rafael Aparecido e a todos os produtores do setor. Muito obrigada, senhoras e senhores, pela audiência conosco nessa sexta-feira. Ó, manda um alô aqui para Patos de Minas, no Cerrado Mineiro, o Henrique Landim. Henrique e amigos todos de Patos de Minas, um abraço, né? Obrigada pela audiência. Continuem acompanhando o Bom Dia Agronegócio todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília, a nossa abertura de mercado. Alô também para Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, para Lucas do Rio Verde e para Palotina, no Paraná. Obrigada, viu, pessoal, pela audiência. É um privilégio, um prazer dividir as minhas manhãs com vocês. Encerramos juntos mais uma semana. Compartilhem o Bom Dia Agronegócio. Tenho recebido um feedback muito legal de que as cooperativas estão colocando nas suas telas para os seus colaboradores e clientes acompanharem, as empresas, as revendas, sindicatos rurais. Isso é muito importante. O que nós fazemos aqui é trazer informação para que o produtor rural possa tomar boas decisões. Então, quando ele chega ali na revenda e vai acompanhando, por exemplo, informações do mercado de fertilizantes, de defensivos, do dólar, isso ajuda a criar estratégias melhores para fazer safras melhores também, safra a safra, temporada a temporada. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência e também pela a nossa audiência. Então, obrigada mais uma vez por mais uma semana. Juntos estamos a partir de segunda-feira, às 8 horas. Combinado assim? Sexta-feira boa para você, de bons negócios. Depois, descansar para o final de semana. A gente se vê segunda-feira. Até mais.